Terça-feira, 21 de janeiro, no Nesp Notícias de hoje, a gente mostra um problema que atormenta moradores da cidade. Vazamento de esgoto causa mau cheiro e pode trazer doenças. De acordo com os moradores, desde que o vazamento começou no final do ano passado, eles entraram em contato com o DAI, mas o problema não foi solucionado. IPEM realiza operação para verificar se informações da embalagem correspondem ao produto. Boa tarde. Se já não bastasse a água que jorra em muitos pontos de vazamento na cidade, um outro problema tem causado transtorno aos moradores de Bauru. A nossa equipe visitou 3 bairros em que o esgoto corre a céu aberto. E a gente paga. Quadra 3 da Rua Tamoio, na Vila Dutra. Desde o dia 23 de dezembro, os moradores sofrem com o mau cheiro do esgoto correndo no meio da rua. Na casa da Janaína, mesmo com o calor, as janelas ficam assim, fechadas. Porque o esgoto passa bem em frente às minhas janelas e a gente não come mais, não janta mais, porque já não tem mais estômago. A minha casa é de eternite, não é totalmente terminada. Isso chega esse horário, com o mormaço, fica parecendo que eu estou morando dentro de uma fossa, de tão fedida que tá. E a gente não está pedindo um favor, é uma obrigação que eles têm, porque a gente paga por esse serviço. Na casa do Jânio não é diferente. Ninguém aguenta, vai almoçar, uma caatinga insuportável. Eu saio de casa cedo para trabalhar, chego 6 horas, tá a mesma coisa. O fedor, eu tenho que ligar o ventilador em casa para poder assistir televisão, para almoçar ou para jantar, tem que lacrar tudo. E as moscas, nossa, você precisa ver aí, ó, tá correndo aí, ó, céu aberto. Além do mau cheiro, os moradores ainda têm que conviver com o risco de doenças. E as crianças não podem sair na rua, não podem andar de bicicleta, porque se eles ficam descalços, são contaminados. Para entrar na minha garagem, o que tem que fazer? A gente passa com o carro, tem que passar dentro do esgoto para poder entrar na garagem. Contamina toda a garagem também. Fora isso, nós pagamos, né, uma tarifa de esgoto. Então esse esgoto ele não pode correr a céu aberto. De acordo com os moradores, desde que o vazamento começou no final do ano passado, eles entraram em contato com o DAI, mas o problema não foi solucionado. Não adianta ligar lá no 0800 que eles não tomam providência nenhuma. Tiveram aqui já uma vez aqui, mas não resolveu o problema. Diz que não consegue resolver através do caminhão pequeno, tem que ter um outro caminhão grande que é preparado para desentupir. Mas não adianta, a quadra inteirinha já ligou, eles não tomam providência. Então a gente queria sim, o pessoal, né, entendesse e ver que a gente está passando, que a gente paga. Taxa de esgoto, todo mês é pago, todos os vizinhos, todos os moradores pagam, então é muito dinheiro que entra. Então por que não resolve o problema? As pessoas têm que começar a tomar providência, o DAI tem que tomar providência, o prefeito tem que começar a olhar para a gente também. Não só na cidade, ele só mexe na cidade e a gente. E a gente aqui? Vai ficar esquecido até quando? Mas esse não é um problema só na Vila Dutra. Os vazamentos de esgoto estão espalhados pela cidade. No Jardim Jussara, os moradores também esperam por uma solução desde dezembro. De acordo com o DAI, só no ano passado foram registrados 14.407 vazamentos de esgoto como esse aqui, uma média de 40 por dia. O número é considerado grande, já é a mesma média dos vazamentos de água registrados na cidade. No Meiridota, próximo da oficina em que o Evandro trabalha, mais esgoto jorrando. Em torno de 6 dias, mais ou menos, que esse arrombo foi feito, né, e que no momento ainda não foi solucionado. Eles fizeram a sinalização do local, porém ainda não foi solucionado, né, e a gente não tem nenhuma previsão de quando que vai ser solucionado isso daí. Enquanto a nossa equipe estava no local, funcionários do DAI chegaram para avaliar o vazamento, mas eles não puderam dar início ao conserto. Como era preciso remover uma parte do asfalto para descobrir o problema, foi preciso acionar o plantão para que uma equipe específica fizesse o serviço. De acordo com o DAI, as ruas de terra são as que mais apresentam vazamentos de esgoto e as causas são variadas: entupimento da rede por objetos descartados de forma errada,
sobrecarga da rede de esgoto por causa de ligações clandestinas de águas pluviais e falta de manutenção da rede. De uma maneira geral, os nossos produtos aqui nós temos são antigos, 40, 50, 60 anos, certo? Que fica aqui. Isso aí tudo, com o tempo, ele vai deteriorando, certo? E é isso que está acontecendo em Bauru. Nós não temos condição de trocar tudo isso de uma vez só, tem que ser paulatinamente, fazer uma programação no sentido de quando ocorrendo os problemas, trocando um quarteirão, 2 quarteirão e resolvendo esse problema, né? E é o que a gente pretende futuramente fazer. Que sofrimento, né? Em pleno verão não poder nem abrir as janelas. Procurado pelo Nesp Notícias, o DAI informou que o vazamento de esgoto na quadra 3 da rua Tamoio, na Vila Dutra, foi registrado na autarquia apenas no dia 16 de janeiro. Técnicos revelaram que será necessário abrir a rua para trocar o ramal de esgoto. Já o vazamento no poço de visita da quadra 15 da rua Fortunato Resta, no Jardim Jussara, foi registrado no dia 13. Segundo o DAI, os 2 problemas serão resolvidos até a próxima semana. Em relação ao outro local visitado pela reportagem, na quadra 1 da Avenida Rosa Malandrino, Mondelli, a autarquia diz que o problema foi registrado no sábado e que a equipe de manutenção já iniciou serviços de reparo no mesmo dia. Todas as ocorrências relacionadas às redes de água e esgoto de Bauru devem ser comunicadas ao DAI pelos telefones 0800 771 0195 ou pelo 3235 6140. E por falar em DAI, amanhã a autarquia realiza o 2º mutirão do ano para consertar vazamentos pelas ruas de Bauru, vazamentos de água. Os trabalhos serão realizados em 26 bairros da cidade, a maioria localizados na região norte. Juntos, esses bairros concentram 179 dos 405 vazamentos registrados pelo DAI. A operação contará com a participação de 60 servidores, 7 retroescavadeiras e 5 caminhões basculantes. Os trabalhos vão das 7 da manhã às 5 da tarde. No primeiro mutirão, 89 vazamentos foram consertados. A gente faz agora um intervalo e na sequência você vai ver. Fiscalização do IPEM verifica se o que está na embalagem dos materiais escolares corresponde ao conteúdo. Voltamos já. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara de Bauru realizou reunião extraordinária hoje para avaliar as denúncias reveladas na semana passada pelo Ministério Público. As investigações apontam irregularidades em processos de licitação realizados pela Prefeitura e pela Endurbe na compra de material para lixo hospitalar e comum. A comissão decidiu que vai solicitar todos os processos licitatórios feitos pela administração municipal e pela autarquia no ano passado. Os vereadores que compõem a comissão querem saber se houve a participação de servidores e funcionários nas licitações fraudadas. A Endurbe começa a testar na próxima quinta-feira as novas lombadas eletrônicas da quadra 23 da Avenida Nações Unidas, na altura do Parque Vitória Régia. O objetivo com esses equipamentos é reduzir a velocidade dos veículos e dar mais segurança aos pedestres que atravessam em frente ao Parque Vitória Régia. A previsão é de que as lombadas estejam funcionando em 40 dias. Mas os motoristas precisam prestar atenção. A velocidade máxima no trecho, que hoje é de 60 km por hora, será reduzida para 40 km por hora. A Endurbe fez estudos no local e decidiu fazer essa redução. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. Vamos saber agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar quente está sobre o estado de São Paulo. Neste momento, chove em pontos isolados da região. Em Bauru, agora, a umidade do ar está em 46%. A velocidade dos ventos é de 3 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 31 graus. A máxima amanhã deve alcançar 33 graus em Bauru e Piratininga. Em Agudos, a temperatura máxima pode chegar em 33 graus. 94 unidades escolares de Bauru e região, que fazem parte do programa Escola da Família, estão recebendo doações para os moradores e desabrigados de Itaoca, cidade paulista que sofreu com as fortes chuvas deste começo de ano. A lista com os produtos prioritários para doação está disponível no site da Secretaria Estadual de Educação. As unidades escolares recebem as doações de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Estão abertas as inscrições para o concurso que vai contratar médicos pediatra e clínico geral.
A Secretaria Municipal de Saúde abriu concurso para médico pediatra e clínico geral. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais. Os profissionais selecionados ainda vão poder fazer plantões extras por 6 ou 12 horas. O salário base é de aproximadamente R$ 3.800, mas pode até dobrar com os plantões. Os interessados devem fazer as inscrições até 3 de fevereiro no site da Prefeitura. O valor da inscrição é de R$ 30. Outras informações pelo telefone 3104-1468. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O IPEM realiza em todo o estado a operação Volta às Aulas. O objetivo é verificar se o conteúdo dos materiais escolares corresponde às indicações das embalagens. No laboratório de Bauru, 2 tipos de produtos passaram por avaliação na manhã desta terça-feira. A embalagem da fita adesiva informa comprimento de 10 metros. A medição dos lotes é por amostragem. Os pacotes são abertos e eles avaliam um rolo de cada um. Nós vamos esticar na fita métrica nessa bancada que nós temos aqui no laboratório e avaliar se contém os 10 metros que a indústria informou na embalagem. A fita dupla face é bastante usada, principalmente nas aulas de educação artística. Novamente, a embalagem informa que o produto tem 10 metros de comprimento. Um a um, os rolos têm que ser esticados na bancada. O trabalho começou ontem em 6 cidades do estado. Em Bauru, papel sulfite, palitos de picolé e outros 2 tipos de fita adesiva já passaram pelos testes ontem. Para todos os itens verificados, há uma margem de tolerância de 2%. Em caso de irregularidades, o IPEM notifica ao fabricante. Os fornecedores já são notificados de imediato para a retirada desses lotes de comercialização e também são autuados. Eles têm um prazo de defesa de 10 dias para essas autuações. A multa para os fabricantes varia de R$ 640 a R$ 30 mil. O valor dobra em caso de reincidência e o IPEM reforça. O consumidor deve ficar atento e denunciar caso desconfie se o produto não está de acordo com as informações do fabricante. Ele pode entrar em contato conosco, fazer uma denúncia através da nossa ouvidoria. O telefone é 0800 013 0522. Nós enviaremos um especialista que fará a coleta desses produtos e vamos verificar se a denúncia é procedente. E os resultados de todos os laboratórios do estado serão divulgados amanhã. No próximo bloco, nosso assunto é a eleição para a criação do Conselho do Município. O professor José Chaides Alves fala com a gente ao vivo. A gente volta já já. Começou na segunda-feira e vai até a próxima quinta a eleição para membros do Conselho do Município de Bauru. O Conselho terá 33 participantes, sendo que 15 serão pessoas da comunidade, um de cada um dos 12 setores de Bauru e outros 3 representando os setores rurais. Os demais participantes serão indicados pelo Poder Público, universidades e entidades técnicas. Eu converso agora com o professor da Unesp, arquiteto e especialista em planejamento, José Chaides Alves. Professor, obrigado pela sua participação no Unesp Notícias. Esse conselho estava previsto, era uma exigência do Estatuto das Cidades lá de 2001. Por que só agora ele está sendo feito? Eu acho que tem um atraso formal, né, importante e que tem várias causas, mas que, primeiro, o plano diretor de Bauru demorou para ser aprovado e ele foi aprovado em 2008, quando consolidou a necessidade de formar, né, além da aprovação do próprio plano, esse conselho. De lá para cá não foi tomada essa providência, eu acho que por uma falta de vontade política, né? Mas também eu acho que a falta de um processo democrático de cobrança das entidades, da própria população, e que somente agora está sendo criado, e eu acho que tem 2 razões. A primeira, no ano passado, houve uma discussão na Conferência Municipal das Cidades que cobrou essa atuação. E também, no último ano, houve várias ações do próprio Ministério Público tentando verificar diversas questões relativas ao planejamento que pareciam indevidas do ponto de vista da maneira, da formalidade de não usar a participação popular nessas aprovações. São os casos de corredores comerciais que foram criados e que o Ministério Público revogou essas leis, também questões relativas a aprovações de condomínios fechados, e me parece que o próprio Ministério Público começou a ter uma atuação mais engajada com a legislação do Estatuto
e isso, no nosso entendimento, é o que fez a Prefeitura se mover e colocar em ação a consolidação do Conselho. Que já estava previsto lá atrás. Professor, como que a gente pode explicar a função desse Conselho? Para que serve esse Conselho? Em primeiro lugar, eu acho que a maior conquista, e é um processo de avanço histórico do planejamento, é a democratização do processo em si, né? Toda a nossa normativa do Estatuto, dos planos diretores participativos, consolidam, né, a necessidade da participação popular como lei, como obrigação jurídica dos gestores no processo de aprovação, né? Depois, a importância desse conselho tem a ver em que ele sendo deliberativo, esses 33 membros vão poder, além de consolidar essa base da gestão democrática, vão poder ajudar a decidir para onde deve ir o desenvolvimento da cidade, né, e de que forma esse desenvolvimento deve ocorrer, se deve priorizar as regiões mais carentes. A gente viu aí a matéria anterior falando de tantos problemas, né? A cidade sistematicamente tem beneficiado de determinadas regiões em detrimento de outras. O poder público deve priorizar melhor aonde aplicar os seus recursos, né? Da mesma forma, as questões ambientais, a questão de patrimônio histórico, as questões de mobilidade urbana, né? As questões de verticalização e densidade, a própria questão de gastar menos, né, recursos, com menos desapropriações e aplicando melhor os instrumentos do Estatuto da cidade, que lá estão consolidados e que o próprio Plano Diretor de Bauru já prevê, mas que não foram regulamentados. E é um conselho deliberativo, ele deve ser questionado e deve ser aceito pelo prefeito e pela Câmara. As decisões tomadas no conselho Exatamente. devem ser aceitas. Isso já está consolidado nas normas do Estatuto da cidade e prevê, inclusive, que em caso dos gestores, prefeitos, secretários, os próprios vereadores, em não fazendo dessa forma participativa, né, pela deliberação do Conselho e auscultando através de audiências públicas, referendos populares, né, a participação popular em si, esses gestores poderão ser punidos. É previsto processo de improbidade administrativa, né, contra os gestores que assim não fizerem. O Conselho chega aí com um atraso, né, de quase 14 anos. A cidade poderia então ser diferente se esse Conselho tivesse sido criado lá atrás? Eu tenho certeza disso. Eu tenho, não estou falando pela primeira vez, eu tenho publicado aqui nos jornais de Bauru essa crítica desde a consolidação do Estatuto da cidade. Portanto, tenho assim, liberdade de dizer que está atrasado sim e muita coisa poderia ter sido diferente. Eu acho que, por exemplo, a cidade tem crescido para as periferias, né, tem avançado seus limites urbanos em áreas, por exemplo, de recarga de água dos seus mananciais, né, por exemplo, na Zona Sul, com os condomínios. Talvez a consolidação dos conselhos poderia ter evitado algumas dessas formas de consolidação da cidade e talvez fazendo aprovações dessas áreas em regiões que já estavam orientadas para ter desenvolvimento, como a região norte, ao longo das Nações Unidas Norte, ou até em áreas vazias do centro, a cobrança para que essas áreas realmente fossem colocadas no mercado e atendesse à função social da propriedade, que não vem sendo feita de uma forma sistemática. As questões de patrimônio, o eixo ao longo do sistema ferroviário, que além da preservação histórica tem as maiores quantidades de áreas possíveis de urbanização em parceria, né, e também utilização para meio ambiente ou para uma mobilidade urbana do futuro. Então, são coisas importantes. A questão da habitação social, né, como vem sendo feito pelo programa de habitação na cidade, através do Minha Casa Minha Vida, hoje tem sido, no nosso entendimento, poderia ter sido melhor colocado em regiões mais acessíveis, em regiões e também prevendo os equipamentos públicos, uma mobilidade mais tranquila para esses moradores, coisas que faltou em termos de debate aberto com a comunidade como um todo. O senhor fará parte do conselho, né, como indicado da Unesp, da universidade, e haverá um curso para esses conselheiros. Isto. Eu fui indicado pelo diretor da FAAC, o professor Nilson Giradello, representando a FAAC no conselho, e nós já encaminhamos um curso de extensão que vai ser concomitante com uma disciplina que nós ministramos, uma disciplina optativa do curso de Arquitetura e Urbanismo, que trata exatamente desse assunto. É uma disciplina consolidada há muitos anos, voltada para os alunos, e que nós vamos abrir essa disciplina
para os gestores deste Conselho de Planejamento, mas também o Conselho de Habitação, o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. A cidade tem diversos conselhos aí que ajudam a melhor pensar a cidade. E pertinentes especialmente a esses conselhos que dizem respeito ao planejamento físico, territorial da cidade. Este curso já está encaminhado e nós pretendemos abri-lo tão logo o conselho seja consolidado pela Prefeitura. O conselho, então, aí a expectativa é ajudar a criar uma cidade melhor. Uma cidade melhor, eu acho que mais justa, mais democrática, mais sustentável também do ponto de vista econômico do poder público, que o poder público discuta mais, dialogue mais com a comunidade, que as periferias sejam ouvidas, que a população, esses membros, esses 15 membros, a gente bota toda uma expectativa muito positiva, porque acho que, para além das outras representações, inclusive as técnicas científicas, é a primeira vez que um Conselho de Planejamento vai ter representantes das diversas regiões da cidade que poderão, de verdade, ajudar a definir os rumos dos maiores investimentos públicos para o desenvolvimento dessas regiões. Professor José Chaides Alves, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço e me coloco à disposição aí durante o processo todo. Vem aí a nova temporada do programa Aulas Públicas Opera Mundi e dessa vez você aqui de Bauru pode participar. É só ir até o Bosque da Unesp nos próximos dias 28, 29 e 30 de janeiro. No dia 28, próxima terça-feira, 2 assuntos em debate. Às 9h30 da manhã, Nalu Faria, psicóloga e líder da Marcha Mundial das Mulheres, fala sobre legalização do aborto ao redor do mundo. Já às 10h30, Reginaldo Nasser, doutor em ciência política e professor da PUC, São Paulo, explica o que está acontecendo no Oriente Médio. Não precisa ser aluno da Unesp para participar, não, hein? É só ter vontade de aprender e discutir novos temas. E até sexta-feira, a TV Unesp reapresenta a primeira temporada do programa. Qual a solução para a crise econômica? Como seria o mundo sem petróleo? Existe segurança na internet? Como o Brasil age com países vizinhos? E quais foram os resultados da guerra às drogas? Aula Pública Opera Mundi. Reveja a primeira temporada, aqui na TV Unesp. O Nesp Notícias termina agora. As reportagens desta edição estão lá no nosso site. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau!